Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos falar sobre a FCC. A FCC é a banca escolhida para fazer o concurso da Cefaz Santa Catarina, da Secretaria de Fazenda aqui de Santa Catarina, ok? E nós vamos analisar alguns tópicos da FCC, o estilo FCC de prova. Eu escolhi, para falar com vocês agora, a voz passiva, mas nós vamos ver em blocos a voz passiva, uma questão típica da FCC de voz passiva. Vamos ver uma questão de correlação de tempo e modo verbal, que essa banca adora, correlação de tempo e modo verbal, com concordância verbal e partícula C, que é outro assunto também campeão, tá, nesta banca. E que mais? Vamos ver período composto e a noção de sujeito, uma questão muito inteligente, que eles costumam cobrar, sublinhar uma expressão longa, que provavelmente é uma oração, perguntar se é sujeito, se não é, enfim. E também vamos ver uma questão de livre comentário sobre o texto, tá? E depois uma questão de vocabulário. Nós vamos fazer em blocos. O primeiro bloco agora vai ser sobre a voz passiva, tá ok? Então, uma questão típica da FCC. Você, concurseiro, que já fez questões da FCC, sabe o quanto é importante essa questão de voz passiva. Sempre aparece, tá? Nós vamos ver, inclusive, a análise de uma prova similar, que é exatamente a Secretaria da Fazenda do Maranhão, tá? A prova do auditor de Receita Estadual, AFRE, tá? Auditor da Receita Estadual. Nós vamos ver a prova que ocorreu, tá? Nesse estado, e vamos dar uma olhadinha, então, numa questão de voz passiva. Antes, nós vamos fazer um breve comentário teórico sobre a voz passiva, a transformação da ativa para a passiva, que é a questão que nós vamos fazer. Para começar, só é possível fazer a voz passiva a partir de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por quê? Porque a voz passiva consiste na transformação do objeto direto em sujeito. Ora, aluno, então só é possível fazer voz passiva a partir de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Simples assim. Então, quando a banca perguntar, tá? A FCC perguntar em qual alternativa a passagem para a voz passiva foi corretamente efetuada, a primeira coisa a analisar é exatamente a frase original para ser passada para passiva, se ela pode ser passada para passiva, ou seja, se o verbo é um verbo transitivo direto, como o exemplo aqui. Observe essa frase original. As redes sociais divulgaram o flagrante de propina na Câmara. Então, nós temos aqui o verbo transitivo direto, divulgaram algo e o objeto direto. O flagrante de propina na Câmara será o sujeito, tá? Certo? Então, a transformação da voz passiva é a passagem do objeto direto a sujeito. Mas o mais importante, a transformação mais importante que ocorre, não é um troca-troca de lugar apenas, e sim o que ocorre com o verbo, tá? O mais importante é o que ocorre com o verbo. O verbo passa, tá, na transformação da voz para a voz passiva, a receber o verbo ser como verbo auxiliar. Portanto, existe uma matemática básica aqui que é a seguinte: se na voz ativa havia um verbo, passa 2 na voz passiva. Se havia 2, passa 3. Porque você vai enxertar, você vai colocar o verbo ser como auxiliar. O verbo ser vai ser colocado e vai ficar no mesmo tempo e modo do verbo principal na voz ativa. O divulgaram na voz ativa, tá, estava no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, o foi também estará no pretérito perfeito do indicativo. Porém, note que no original da voz ativa o verbo estava no plural, para concordar com o então sujeito ativo, as redes sociais, correto? Agora, o sujeito ativo, tá, passa a ser, na voz passiva, o agente da passiva. É o famoso troca-troca de posição. O objeto direto passa a ser sujeito, tá, e o sujeito passa a ser agente da passiva. Mas o mais importante, volto a salientar, é a transformação do verbo em locução verbal. Locução esta, que tem uma fórmula fundamental, verbo ser, auxiliar no mesmo tempo e modo do original, do verbo principal na voz ativa. E o verbo principal, o verbo divulgar, passa a ficar numa forma nominal, no particípio. Tá? Então, é verbo ser mais particípio. Professora, pode o verbo estar? Pode. A mata está infestada de mosquitos. A mata é infestada de mosquitos. É possível que o verbo estar apareça em contextos muito específicos no lugar do verbo ser, mas é muito raro. E o agente da passiva, o antigo sujeito, agente, continua sendo agente, claro, as relações semânticas não se alteraram, quem executa, quem age, quem sofre ação, isso não foi alterado, são reescrituras possíveis de uma mesma ideia. A noção de agente permanece vinculada à expressão redes sociais, correto?
Só que redes sociais agora passa a ser complemento, tá, do termo verbal, ou da locução verbal, da voz passiva. E um complemento preposicionado, com preposição pelo, pela, por. Pode ter a preposição de, às vezes sim, mas o mais comum é a preposição por e suas variantes com o gênero pelo, pela, pelos, pelas. Ok? Então, essa fórmula é fundamental. O verbo ser como auxiliar, o verbo principal no particípio, e tendo o agente da passiva, ele receberá uma preposição. Isso só ocorre, volto a dizer, isso é fundamental, só ocorre com verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. Portanto, vamos à questão da prova do Cefaz do Maranhão, para cargo do auditor fiscal da Receita Estadual. Vamos lá? A questão era a seguinte. Está plenamente correta a transposição de uma construção verbal na voz ativa para a voz passiva, onde? Em qual alternativa? A. De onde vêm as anedotas? Primeiro analise essa frase original. Essa frase original não pode ir para a passiva, por quê? Porque o verbo vir é um verbo intransitivo e não gera voz passiva. Não é possível fazer a voz passiva a partir de um verbo intransitivo. Na verdade, as anedotas vêm de onde? Qual é o sujeito dessa oração? As anedotas. O verbo está conjugado, inclusive, no plural, o acento indica isso, para mostrar isso. Portanto, as anedotas vêm de onde? E o de onde é o adjunto adverbial. Portanto, impossível passar para a voz passiva. Além disso, esta locução que se apresenta na sequência é uma locução formada por verbo auxiliar ter. Tá? Ter. Portanto, não é voz passiva. É uma outra reescritura. Ok, é uma outra reescritura. Eu não estou dizendo que a frase em si esteja errada, mas é uma reescritura que não é voz passiva. O que eles querem não é uma mera reescritura, eles querem a transformação para a voz passiva. Então, a A está péssima. B, o enigma da criação da anedota se compara ao da criação da matéria. Eu negritei, destaquei aquela preposição, porque algo é comparado a algo. Algo se compara a algo. O verbo comparar é transitivo e indireto. Como eu disse, impossível fazer uma voz passiva, transformação para a voz passiva de um verbo transitivo indireto. Então, o é comparável, que surge na sequência, tá? Você tem até o verbo ser ali. Só que o verbo ser, tá, ele é o verbo principal. E o comparável foi transformado em adjetivo. O que nós temos é uma reescritura, mas não em voz passiva. Há uma reescritura em que o verbo comparar se nominaliza, vira um adjetivo. Essa estrutura passou a ser uma estrutura de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Portanto, é comparável, não é voz passiva. A voz passiva é uma fórmula fixa, queridos. Verbo ser com o particípio em seguida. O verbo ser como auxiliar. Está claro? Então, por vários motivos, né? Pelo verbo, pela classificação dele não permitir a voz passiva e pela forma final da oração que se apresenta, não ter o particípio, ter comparável, né? Que é um adjetivo, virou um adjetivo. Alternativa C. Os humoristas profissionais não criaram as anedotas. Eu tenho condições de fazer passiva. Por quê? Porque o verbo criar é transitivo direto e temos aqui sujeito, humoristas profissionais, o sujeito agente, as anedotas, que é o objeto direto. Então, é possível fazer. Como faríamos? As anedotas, que é o objeto direto, passa a ser sujeito. As anedotas não seriam criadas por humoristas profissionais. Perfeita transformação. Por quê? Observe o verbo de criariam, tá? Não criaram, criariam, que está no futuro do pretérito, tá? Mantém no mesmo tempo e modo o verbo ser, seriam criadas. Criariam, seriam criadas. Então, há a transposição perfeita da voz ativa para a passiva, de criariam para seriam criadas. E por humoristas ainda a preposição indicando o início do agente da ação, que continua sendo os humoristas. Aqui no caso, agora recebendo o rótulo de agente da passiva. Então, eu tenho a perfeita estrutura aqui, tá, de transposição. Então, vocês viram que a primeira coisa que deve ser notada é o verbo aceita a voz passiva ou não aceita. Este foi o primeiro caso, inclusive, que o verbo aceitou, que é o verbo transitivo direto. Por último, a voz passiva foi realizada com sucesso, ou seja, a transformação com o verbo ser auxiliar no mesmo tempo e modo do original, concordando com o sujeito, o novo sujeito, que são as anedotas, fielmente, ok. E o particípio bem montado, também. Então, perfeito, essa é a alternativa correta. Por que a D não é correta?
tá? Porque eu tenho o verbo estar. O verbo estar, na verdade, tá? É um verbo, pode ser um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, tá? Neste contexto, ele está sendo usado como verbo de ligação. E ele não gera passiva. E, além disso, a expressão que você encontra após, ou seja, a reescritura, de longe, nem chega nem perto de uma voz passiva. Tá claro? Uma vez que você tem o verbo ser como principal numa oração e uma outra oração com o verbo fazer. Ou seja, nem chegou perto da voz passiva, a alternativa D. E a E, hein? A E é interessante, hein? A E bate na trave. Por quê? Porque a alternativa E possui um verbo transitivo direto. O verbo escrever. Um computador pode escrever romances. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, no caso, o verbo auxiliar poder, o verbo principal escrever. Então, eu já tenho uma locução na voz ativa. Na passagem para a voz passiva, essa locução ela recebe o verbo ser, portanto, ela fica uma locução maior, com 3 verbos. E isso ocorre aqui. Vocês podem perceber que a reescritura enxerta, coloca aqui, ó, tá, o verbo ser, né? Então, eu tenho a proposta de transformação para passiva perfeita, com apenas um detalhe, tá? Nós temos aqui, um computador pode escrever romances, tá claro? Esta é a versão original. Um computador pode escrever romances, mas não anedotas. Ou seja, um computador não pode escrever anedotas. E ali, na retomada, ou seja, na reescritura, eu tenho, tá? Romances poderiam ser escritos, tá? Por um computador, não anedotas. O que temos aqui? É o erro aqui. O erro é muito sutil. É o tempo verbal, alunos, porque aqui eu tenho pode no presente, e aqui eu tenho poderiam no futuro do pretérito. Como eu disse, tem que ter o mesmo tempo e modo do original. Então, na verdade, aqui bateu na trave. O aluno mais um pouco, né, desatento poderia ficar em dúvida aqui, com razão, porque a estrutura da voz passiva, a estrutura técnica, tá? A estrutura básica, ela tem. Aí bateu na trave. Então, se nós fôssemos arrumar, ficaria romances podem ser escritos por um computador, mas não anedotas, não é isso? Anedotas você só repete. Então, aqui a diferença diz respeito a verbos. Então, acho que fica uma lição que, para você perceber a voz passiva e fazê-la corretamente, dois conteúdos devem ser, né, associados. Primeiro, a classificação dos verbos. Né? Vocês viram que a gente descartou a A, descartamos a B e descartamos a D, exatamente porque os verbos das frases originais não são verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Isso é muito bom. Você já descarta 3 alternativas, está claro? E, por outro lado, na passagem mesmo para a voz passiva, devemos tomar cuidado com concordância, que até houve aqui, né, romances, tá? Mudou, ok, ficou para o plural. Observar a concordância que foi feita. Observar o tempo e modo. Então, a noção de tempo e modo. Tá? É muito importante que o verbo ser, ele capte o tempo e modo do verbo principal. No caso, aqui seria o ser, o escrever. No infinitivo, ser também. Tá? Mas o verbo poder, né, você não pode colocar um novo tempo ali. Ok? Então, bater na trave é uma questão interessante, muito boa e que é típica da FCC. Tá ok? Bom, terminamos essa dica, nós estamos fazendo blocos individuais. O próximo bloco nós vamos falar, tá, de outro assunto muito interessante, também que envolve análise sintática, né, a questão e envolve também verbos, que é a correlação entre tempo e modo verbal, ok? Vejo vocês daqui a pouco na próxima dica. Tchau, tchau.